Você já parou para pensar no impacto que a guerra entre Rússia e Ucrânia tem causado no mundo? Desde suas raízes históricas até as tensões geopolíticas de hoje, esse conflito mudou o cenário global de forma drástica. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 fatos essenciais sobre a guerra Rússia e Ucrânia, que vão desde as origens das tensões até as perspectivas para a paz. Top 1. Origens do conflito. O conflito entre Rússia e Ucrânia tem raízes históricas, políticas e culturais. A relação entre os dois países é marcada pela complexa herança soviética e disputas territoriais. A tensão moderna começou em 2014, quando protestos na Ucrânia resultaram na derrubada de um governo pró-Rússia. Em resposta, a Rússia anexou a Crimeia, alegando proteger a população de etnia russa, mas foi amplamente condenada internacionalmente. A região de Donbas, no leste da Ucrânia, tornou-se foco de guerra entre forças ucranianas e separatistas apoiados pela Rússia. Em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, alegando preocupações com a expansão da OTAN e proteção de pessoas que têm o russo como língua oficial. O ataque gerou uma crise humanitária e econômica global, intensificando divisões geopolíticas. Este conflito é alimentado por disputas de soberania, influência e identidades nacionais. Top 2. A anexação da Crimeia e suas consequências. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 gerou tensões geopolíticas intensas, marcando o início de uma crise prolongada entre Rússia, Ucrânia e o Ocidente. Após a deposição do governo pró-Rússia na Ucrânia, Moscou alegou proteger a população de etnia russa na região e realizou um referendo controverso para justificar a anexação. O ato foi condenado internacionalmente, levando a sanções econômicas contra a Rússia e deteriorando relações com os países ocidentais. A anexação alimentou um conflito separatista no leste da Ucrânia, com apoio militar russo a grupos rebeldes. Em 2022, o conflito escalou com a invasão russa em grande escala, gerando milhares de mortes, deslocamento em massa e impactos econômicos globais, incluindo crises de energia e alimentos. A guerra também fortaleceu a unidade da OTAN e consolidou a identidade nacional ucraniana. O confronto persiste, com negociações e soluções diplomáticas ainda incertas. Top 3. Intervenção ocidental. A intervenção ocidental na guerra entre Rússia e Ucrânia tem sido marcada por amplo apoio militar, financeiro e humanitário à Ucrânia, com o objetivo de resistir à agressão russa iniciada em 2022. Países da OTAN e aliados têm enviado armas modernas, munições e sistemas de defesa, como mísseis e drones, fortalecendo as forças ucranianas no campo de batalha. Além disso, sanções econômicas rigorosas foram impostas à Rússia, visando enfraquecer sua capacidade de financiar a guerra. Os Estados Unidos lideram o auxílio financeiro, com bilhões de dólares destinados à reconstrução da infraestrutura ucraniana e ao suporte às necessidades emergenciais da população. A União Europeia também tem desempenhado papel fundamental, fornecendo recursos e abrindo portas para refugiados. Esse apoio, entretanto, é alvo de críticas em alguns países, tanto pelo impacto econômico doméstico quanto pelos riscos de escalada do conflito para uma dimensão global. Top 4. Resposta militar ucraniana. Desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, a resposta militar ucraniana tem sido marcada por resiliência e estratégias defensivas, apoiadas por equipamentos ocidentais e suporte logístico. O exército da Ucrânia enfrentou uma agressão em larga escala, mas rapidamente reorganizou suas forças e adaptou táticas para resistir ao avanço russo. Com o fornecimento de armas modernas, como sistemas de defesa aérea, drones e artilharia, aliados da Ucrânia desempenharam um papel crucial na fortificação de suas linhas defensivas. Esse apoio permitiu que o país repelisse ofensivas estratégicas, como em Kiev e Kharkiv, ao mesmo tempo em que lançava contra-ataques em regiões ocupadas. A guerra se tornou um teste de resistência, onde a determinação ucraniana e a colaboração internacional se mostraram essenciais para equilibrar a superioridade numérica e tecnológica da Rússia, transformando o conflito em um impasse prolongado e intensamente disputado. Top 5. Sanções econômicas à Rússia. As sanções econômicas impostas à Rússia em resposta à guerra com a Ucrânia têm gerado impactos significativos na economia russa e no cenário global. Entre as medidas estão restrições financeiras, comerciais e tecnológicas, além do congelamento de ativos no exterior. Essas sanções afetaram setores estratégicos como energia, exportações de gás e petróleo, e acesso a tecnologias avançadas, dificultando o crescimento econômico do país.
A Rússia reagiu diversificando parcerias comerciais, especialmente com países asiáticos, mas enfrenta desafios como inflação, fuga de capital estrangeiro e dificuldades logísticas. Globalmente, as sanções causaram aumento nos preços de energia e alimentos, agravando crises em regiões dependentes dessas commodities. Apesar das estratégias russas para contornar as sanções, a pressão econômica continua sendo uma ferramenta central da comunidade internacional para isolar o país e tentar influenciar os rumos do conflito. Top 6. Impacto humanitário. A guerra entre Rússia e Ucrânia provocou uma das maiores crises humanitárias recentes, com milhões de ucranianos forçados a abandonar suas casas. Desde o início do conflito, milhões de pessoas buscaram refúgio em países vizinhos, como Polônia e Romênia, enquanto outros se tornaram deslocados internos. A destruição de infraestruturas como escolas, hospitais e redes de energia agravou as condições de vida. O inverno rigoroso e a interrupção no fornecimento de alimentos e medicamentos elevaram os desafios. A comunidade internacional respondeu com ajuda humanitária, mas o impacto emocional e econômico sobre as famílias deslocadas é imensurável. Crianças enfrentam interrupções na educação e altos níveis de estresse, enquanto adultos lidam com o trauma da guerra e a incerteza sobre o futuro. O conflito trouxe mudanças demográficas significativas na Ucrânia e uma carga extra aos países de acolhimento, gerando um apelo global por soluções diplomáticas e apoio contínuo. Top 7. Guerra cibernética. A guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe a cibersegurança para o centro do conflito, com ações que vão além do campo de batalha físico. Desde 2022, ataques cibernéticos têm sido usados para desestabilizar sistemas críticos, roubar dados e influenciar a opinião pública. A Rússia empregou hackers para atingir infraestrutura ucraniana, como redes elétricas e sistemas de comunicação. Por outro lado, a Ucrânia, com apoio de grupos de hackers independentes e governos aliados, também realizou contra-ataques cibernéticos. Plataformas digitais se tornaram campos de batalha para desinformação e manipulação de narrativas, intensificando a guerra psicológica. Esse embate digital destaca o papel crescente da tecnologia nos conflitos modernos, onde bits e bytes são tão decisivos quanto armas tradicionais. Top 8. Ameaças nucleares. A guerra entre Rússia e Ucrânia intensificou preocupações globais sobre ameaças nucleares. Desde o início do conflito, em 2022, tensões aumentaram com declarações de líderes russos sobre o uso potencial de armas nucleares, especialmente diante de apoios militares ocidentais à Ucrânia. A anexação de territórios ucranianos pela Rússia e os avanços ucranianos em áreas estratégicas intensificaram esses alertas. Além disso, o controle russo da usina de Zaporizhia, a maior central nuclear da Europa, trouxe temores de acidentes nucleares em zonas de combate. O cenário destaca a fragilidade da segurança global, com alertas de organizações internacionais sobre a escalada de um conflito com proporções devastadoras. Especialistas reforçam a importância de negociações diplomáticas para evitar consequências catastróficas. A guerra reavivou debates sobre o desarmamento nuclear e os riscos associados a tensões geopolíticas no século XXI. Top 9. As regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. As regiões de Donetsk e Luhansk, localizadas no leste da Ucrânia, são áreas separatistas que declararam independência em 2014, após a crise política ucraniana e a anexação da Crimeia pela Rússia. Esses territórios, conhecidos como Donbas, têm enfrentado uma guerra prolongada entre forças pró-Rússia e o governo ucraniano. A Rússia oferece apoio militar, econômico e político aos separatistas, enquanto a Ucrânia busca manter sua integridade territorial com o apoio do Ocidente. O conflito escalou em 2022 com a invasão russa em larga escala, quando Moscou justificou suas ações pela proteção das populações russófonas na região. Donetsk e Luhansk foram posteriormente anexadas pela Rússia em 2022, em um movimento amplamente condenado como ilegal pela comunidade internacional. A luta pelo controle do Donbas é estratégica, devido à sua localização e recursos naturais, e continua a ser um dos focos mais intensos da guerra. Top 10. Perspectivas de paz e negociações. As perspectivas de paz e negociações na guerra entre Rússia e Ucrânia permanecem incertas. Diversos esforços diplomáticos, como os realizados pela ONU e pela Turquia, tentaram mediar um cessar-fogo, mas sem sucesso definitivo. A Rússia, sob Vladimir Putin, continua sua ofensiva, enquanto a Ucrânia, apoiada por aliados ocidentais, defende sua soberania e integridade territorial.
A pressão internacional tem aumentado, com sanções contra a Rússia e apoio militar à Ucrânia, mas há desafios em encontrar um terreno comum para negociações. Fatores como interesses geopolíticos, questões de segurança e as reivindicações territoriais complicam o diálogo. A falta de confiança entre as partes dificulta a construção de um acordo duradouro. A situação continua volátil, com o conflito tendo um impacto profundo na estabilidade global. Então, chegamos ao fim com alguns dos fatos sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Conflito que vai além de suas consequências regionais, tendo impactos globais e que moldam a economia, a política e até o cotidiano das pessoas. Entender suas causas e desdobramentos é essencial para refletirmos sobre o futuro. Fique atento às mudanças que ele traz e como podem afetar a todos nós. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos sobre as 10 curiosidades mais impressionantes do planeta. Compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles também fiquem por dentro dessas curiosidades. Obrigado e até a próxima!